Cá estou mais uma vez para falar sobre assuntos bizarros, assuntos mirabolantes, assuntos estrambólicos. Que a paz de Deus esteja com todos, em primeiro e último lugar. A paz que o mundo não dá. Cá estou mais uma vez, embaixo da seringueira, que agora estão com a folhagem bem pouquinha, no mês de setembro. Aqui estão os açaizeiros. Estamos mais uma vez aqui na APP, uma das menores do Brasil, se não for a menor, para falarmos de assuntos bizarros, estrambólicos e mirabolantes. Hoje nós vamos falar de um assunto que causa muitas opiniões, divide muitas interpretações, muitas hermenêuticas. Eu acredito que isso seja subjetivo. Por isso nós vamos falar hoje sobre a morte. Não! A morte! A morte! O que a palavra de Deus nos tem a dizer sobre a morte? Uns acreditam que é o sono, outros acreditam que é um sono profundo, outros acreditam que quando a pessoa morre, os seres humanos, um vai para o céu, outro para o inferno. Divide opiniões, por isso que é um assunto bizarro, mirabolante, estrambólico. Por isso hoje nós vamos falar sobre este assunto, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Falaremos. O Senhor Jesus propôs uma parábola. Uma parábola significa uma comparação. O que é uma comparação? Uma metáfora. Uma comparação. O que é um espírito? Bem, na minha hermenêutica, no meu pouco conhecimento, porque sou pobre de espírito, só tenho um, o verdadeiro. Bem-aventurados que são pobres de espírito. Então, na minha interpretação, espírito significa corpóreo, corpo, algo que pode ser matéria e que pode ser não matéria, pois a ciência afirma que matéria, tempo e espaço. Porém, eu digo que o Deus vivo não está preso à matéria, nem o tempo e nem o espaço, porque Ele os criou. Nós sim, seres humanos, estamos corrompidos, não pela corrupção, politicagem, não, pela corrupção de desobediência a Deus. Os homens, as mulheres, os seres humanos roubam a Deus. É isso que eles fazem. Muitos têm uma interpretação. Quando a pessoa morre, ela está dormindo. Dormindo não é no sentido que ela irá acordar, não. Significa que ela está morta. Foi isso que o Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Então, o que é a morte? Quando o ser humano morre, vai para onde? Eu lhe digo. Para baixo da terra. Aí as bactérias
e os micro-organismos vão ó, fatiá-los e aproveitar a carcaça. Morreu, acabou a obra. Findou a obra. Morrer significa o fim da vida orgânica, da matéria. Só existe dois tipos de espírito. O espírito matéria, que é os corpos, o corpo, e os espíritos angelicais, os que se tornaram demônios. Demônios! Se tornaram das trevas. Anjos caídos. Então, esses anjos caídos se tornaram demônios. Os anjos são espírito. E acima de todos, o Espírito Santo, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando a pessoa morre, ela não fica vagando, ela não sobe para o céu, ela não desce ao inferno. Não, baseado em quê? Baseado na Bíblia Sagrada, a orientação, o livro de quem quer ter o nome escrito no livro da vida. O Senhor disse, e abriu-se os livros, e abriu-se o livro, esse que só o Cordeiro tem poder para abri-lo, pois estava selado. Esse é o segredo, que nenhum ser humano tem conhecimento, que não seja o Mestre, Senhor e Salvador, que veio e morreu para que pudéssemos ter liberdade. E ressuscitou para que pudéssemos ter direito à vida eterna. Então, o que é a morte? A morte significa estar sem Deus. Deus disse para as águas que haja vida nas águas, que haja vida nos céus, que haja vida debaixo da terra. E assim se fez. O que aconteceu com o primeiro homem e a primeira mulher? Com os primeiros seres humanos? Quando eles desobedeceram a Deus, Deus disse a eles, antes, se comeres deste fruto, certamente morrerás. Adão não morreu na hora. Eva também não morreu na hora. Porém, eles morreram. Viveu muitos anos, sim, pela misericórdia de Deus. Porém, como houve desobediência, a justiça se fez, porque Deus é justo. Por isso o acusador nos acusa. Então, o que é a morte? A morte é o fim da matéria. A morte é o ser vivente, orgânico ou não orgânico, como os anjos, que vivem sem Deus em trevas, estão lançados em abismos, não tem a luz de Deus. Isso é a morte. Porém, para os espíritos, corpo, matéria e corpo celeste, haverá ainda o preço a pagar. Por quê? Porque essa é a segunda morte. A segunda morte, nós, seres humanos, não morreremos, mas serão atormentados 24 horas, sem dó e sem piedade, só lamento, porque não aceitaram o plano de salvação que Deus tinha para nós. Aceite o plano de salvação que é de graça. E converta-se a Cristo. Porque Pedro andava com Cristo. Mas ele ainda não tinha se convertido. Quando ele se converteu, tudo mudou.
Então aceitar o plano já é bom. E converter-se a Cristo, melhor ainda. Não defenda a religião. Não defenda casa de orações, templos feitos por mãos de homens e mulheres, seres humanos. Defenda o Evangelho de Cristo. Sem contenda, sem bate-boca. No máximo, uma conversa de adultos. Porque onde há contenda, Cristo não se faz presente. Tá ouvindo, Saizeiro? Tá ouvindo, seringueira? E o sol está se pondo. Mais um dia nesse planeta Terra. Então, o que é a morte? Uns dizem que a morte, o Senhor disse que quando foi despertar a filha de Jairo, a menina não está morta, mas dorme, e eu vou despertá-la. Assim também ele disse para Lázaro. E todos riam, tratavam ele com desdém, usavam de chacota. Uns dizem, eita, a pessoa morreu e está dormindo. Eita, é muito sono até Cristo voltar. Não é esse tipo de sono. O Senhor se referia ao sono porque a pessoa está inconsciente. Já apagou, pois a sua obra terminou. Tem pessoas que têm uma interpretação, que a pessoa morre e vai para o seio de Abraão. Aí ele fica entre o céu e a terra. Mas isso não existe, não. Mentirosos! Mentira, 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 mentirosos! Isso não existe, não. Morreu, acabou. Você volta ao pó. A palavra diz que o Espírito é de Deus, então volta para Deus. E o corpo é da terra. As bactérias e as minhocas e os outros micro-organismos vão devorá-lo, a carcaça, e aproveitá-la. Então o que é a morte? Porque Jesus citou isso na parábola. Bom, uma parábola é uma comparação. Se é uma comparação, então ela não é real. Está fazendo uma comparação de algo que vai acontecer. A ciência humana tem como uma parábola, uma metáfora. Quando você diz algo, querendo dizer outra coisa. Então, quando ele disse sobre o rico e Lázaro, ele está falando sobre uma parábola, uma comparação. Ele não está direto ao ponto, pois essa história ela é muito antiga na tradição do povo de Israel. Entendeu? Então a morte não é nada mais do que o fim da vida. Quando o ser humano morre, não vai nem para o céu, nem para o inferno. Tudo isso é tradição da besta que emergiu do mar. Da besta que emergiu da terra, contaminando com suas tradições, pois o Senhor Jesus falou para os judeus que as tradições é que vos condena. Quando ele disse que Lázaro subiu ao céu para o seio de Abraão e o rico foi ser atormentado, ele está fazendo uma comparação. Não leve isso ao literal. Não leve isso como se fosse a verdade. Não, ele está falando o que vai acontecer no futuro. Ele quis dizer isso. O que haverá para os que não tiverem o nome escrito no livro da vida.
serão atormentados. E ali eles não vão ver Lázaro e nem ver o povo de Deus não, pois os céus e a terra já não existem mais, o mar não existe mais. Pois eles não aceitaram o plano de salvação que Cristo veio dar para nós. Não aceitaram o plano de salvação que Deus deu para nós. Por isso vão ter que pagar. Ali haverá choro e ranger de dentes, disse o Senhor. Morte. Quando a pessoa morre, não vai para Deus. Quando a pessoa morre, sobe para Deus. A palavra de Deus não diz isso. Pois o que significa espírito? Espírito significa um anjo. Espírito significa um corpo. Espírito significa corpo, corpóreo. O ser humano não tem um espírito, não tem uma alma, não tem isso, não tem aquilo. Porque você não entendeu o que o Senhor Jesus quis dizer sobre a morte. Alma, só existe um significado, que a tradição mudou a verdade em mentira. Alma significa vida. Só existe esse significado, vida. Quando a palavra de Deus fala que Ele não quer que nenhuma alma se perca, Ele quer dizer que nenhuma alma, nenhuma vida se perca. E o Espírito? O Espírito, quando a palavra de Deus fala sobre o Espírito, como o apóstolo Paulo disse, eu não estou aí com vocês, irmãos, mas eu estou em Espírito. Significa que ele está em Espírito, em Cristo, está no Espírito Santo. Estão ligados à mesma coisa. Não o Espírito dele estava lá e ele aqui, pois o Espírito é uma forma de luz. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Eu sempre faço umas comparações. Não existe lâmpada se não existir luz elétrica para fazer ela funcionar. Não existe corpo sem espírito, pois o corpo é o espírito. Podem discordar, podem concordar, pois o Senhor me chamou na sua infinita graça para pregar esse evangelho, não o evangelho que agrada as pessoas. Estou suando aqui debaixo da APP, nesse fim de tarde, abençoado. Entendeu? A pessoa quando morre vai para Deus. Se a pessoa que obedece a palavra de Deus morre e vai para o céu, então qual é o sentido de Cristo voltar? Se ele já está no céu. Qual é o sentido em Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos? Quem são os vivos? Existem duas formas de interpretar. Ou mais. Os vivos são os que estão vivos quando ele voltar, como eu estou agora. Os que obedecem a sua palavra, que estão vivos, e os que não obedecem a suas palavras, que são os mortos. Pois sem Deus, nada podeis fazer. Está morto. Se a pessoa morre e vai para o inferno, então qual é o sentido de Cristo voltar e julgar os vivos e os mortos? Pois já estão mortos. Para os que obedecem a palavra do Deus vivo, nenhuma condenação há. Quem criou essa história de que o ser humano morre e vai para o céu foi a tradição. A besta que emergiu do mar. Está ouvindo seringueira? Está ouvindo açaizeiro? Então, quando uma pessoa morre, ela morreu,
Acabou. Quando uma árvore morre, um açaizeiro morre, acabou. Quando a seringueira morre, acabou. Ela vai virar matéria orgânica e os micro-organismos vão fatiá-lo, vão comê-la. Qual o sentido da pessoa subir e virar uma estrelinha? Mas isso não existe, não. Mentira, 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 mentirosos! A besta que emergiu do mar, a igreja papal, que tem muitos irmãos e irmãs, pessoas de bem, de caráter. Trabalho, eu faço algumas construções por aqui. São pessoas de bem, mas a idolatria, nenhum idólatra tem parte com o Senhor. Eu sempre digo, a salvação é individual. Temos que nos esforçarmos para dar bom testemunho? Temos. Temos que nos esforçarmos para ter um bom exemplo? Temos. Porém, ainda que sejamos como Jó, não há ninguém como Jó. O Senhor Jesus falou. E ele fez uma pergunta lá aos discípulos e aos apóstolos. Quem aqui é igual a Jó? Ainda que fôssemos como Jó, seríamos acusados por isso ou por aquilo, porque o maldito está na terra com seus anjos caídos, seus demônios. Eles já estão condenados. Então a salvação é individual. Para que não venhamos a dizer, foi por causa desse cabeludo de óculos escuros e touca. Foi por causa desse irmão aí que eu me perdi. Não. No dia do julgamento, a tua consciência te acusará. Moisés te acusará. Porque a lei é do que nos acusa. A lei nos mostra os nossos pecados, as nossas desobediências a Deus. Mas a graça nos mostra a misericórdia do Senhor e a vida eterna. Então o que é a morte? Morreu, acabou a obra. Aí vem uns e diz, mas lá na caverna Saul falou com o espírito de Samuel. Mas isso não existe, não. Se Deus usou Saul para perseguir, matar, destruir todos os bruxos e bruxas e feiticeiros que existiam, aí o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e esta mulher vivia numa caverna. Aí ele foi lá na caverna para chamar o Espírito de Samuel. Era o Espírito de Samuel que estava lá ou era o Espírito do maldito, do pai da mentira? Tá mais fácil pro Espírito do maldito, né? Pai da mentira. Estou suando, glória a Deus. Trabalharás e viverás do suor do teu rosto. Então não existe essa história de espírito, de alma vagante, alma penada. Mentirosos! Mentira, mentira, mentirosos! Espírito, só existe os anjos caídos que deixaram a sua morada natural, que são demônios, e o seu líder é conhecido como Diabo e Satanás, que diabo significa caluniador, e Satanás significa inimigo, adversário, a antiga serpente e o dragão. Então essa história de dizer corpo, alma e espírito é tradição. Quando a Bíblia fala de espírito, ela está se referindo aos anjos caídos, demônios, e aos anjos do Senhor de luz, que não deixaram a sua morada, permanecem na obediência a Deus,
E está falando sobre o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus fala sobre alma, está se falando sobre vida. Não almas perambulantes. Simples. Mas vocês preferem ouvir a tradição, e a tradição é que vos condena. Creio que falei o que tinha de falar. Como ser humano também tem os meus erros. E o que eu sempre digo, a salvação é individual. Tu crendo no que eu digo ou não, leia a Bíblia, pois ela contém a vida eterna. Deus seja louvado e só Jesus Cristo salva. Fiquem todos com a paz do Deus vivo, a paz que o mundo não dá. Falou.